Camarim, com Marco Aurê, ao vivo. Camarim, onde você é convidado a entrar. Seja bem-vindo a mais um Camarim ao vivo pela Rede Petrópolis Televisão, Canal 10. Você assiste também em tempo real pela internet, tvredepetrópolis.com.br. E você acessando qualquer lugar, qualquer site, também temos o aplicativo para o celular, quando você tem a programação da TV Petrópolis em suas mãos. Bem, nosso convidado especial de hoje é escritor, ator e dramaturgo. Nascido no Rio de Janeiro, atuou como gestor público e como jornalista, porém sempre esteve ligado à arte, ao teatro e à literatura. Em 1954, fundou o grupo teatral Amigo das Artes, onde escreveu, dirigiu e atuou. Estreou em teatro profissional em São Paulo em 1964, como ator da peça Larga Brasa. Isso foi para a companhia Silva Filho. Ainda em 1964, para a mesma companhia e no mesmo teatro, estreou como autor da peça Cassação de Mulheres. Já nos anos 70, foi administrador artístico da companhia teatral Colé Silva Filho, com temporada no Teatro Carlos Gomes, no Rio de Janeiro. Em 1980, criou o conjunto de música e dublagem The Lords. Ainda na década de 80, foi assistente de produção da novela Tempo de Viver, na TV Tupi, do programa Moacir Franco Show, e teve participação como ator nas novelas globais O Casarão e Locomotivas. Em 1990, criou a empresa Alternativa Produções Artísticas Limitadas, com escritório na Cinelândia, no Rio de Janeiro. Ela era destinada à montagem de espetáculos musicais, teatrais e revelações de talentos. Em 1991, reinaugurou uma boate em Petrópolis chamada Steel Power. 6 meses depois, ao lado dessa boate, inaugurou o bar performático Kansas City. Essa Steel Power tem história para contar. Eu participei de uma grande história da minha vida pessoal nessa Steel Power. Bem, já em 2003, inaugurou nos fundos de sua residência o Centro Cultural e o Teatro Abelardo Romero. Ele é escritor com várias obras publicadas. Bem, falei pra caramba. Ele vai falar pra caramba aqui dentro de instantes no Camarim. Basta você aguardar um instante, já saberá quem é o nosso peculiar, convidado. Sempre com o nosso suspense, você já saberá quem irá se revelar no Camarim, porque no Camarim o artista se revela. Até já. Você está no Camarim, onde o artista se revela. E quem se revela hoje é Ângelo Romero, produtor artístico, escritor, dramaturgo e
O que mais? Flamenguista. Mas não vamos falar de futebol, não. Não pode falar, né? Não, está vetado. Nós somos flamenguistas, então nós combinamos antes do programa não falar sobre futebol. Pois é. Olha, Auri, eu não sei o que eu gosto mais de fazer, né? Eu tenho a impressão que trabalhar como ator é no palco, evidentemente, e na literatura, romance. Eu adoro romance, né? Você se considera um romancista? Como me considero, porque eu já estou com 8. Eu publiquei 6 e tenho 2 aqui prontinhos. E poesia? Pois é, eu fui para a Academia Brasileira de Poesia, quer dizer, foi o primeiro contato meu aqui em Petrópolis com a literatura, realmente porque eu tinha publicado alguns livros de poesia. Eu gosto de poesia, mas eu levo a poesia, como meu pai sempre dizia, eu levo como diletantismo e não como uma coisa séria, entendeu? Mas, de qualquer forma, eu tenho alguma coisa interessante feita em poesia. E como eu comecei a escrever muito cedo, e naturalmente entusiasmado por meu pai, que vivia na máquina escrevendo, repórter e tal, e eu, final de semana ou feriado, eu não tinha quase contato com ele estava sempre na máquina escrevendo. Aí eu comecei a imitar ele, né? Tentar garatujar na máquina alguns poemas, e ele achou que eu tinha jeito, e aí quando eu, com 20 anos, 21 anos e tal, ele disse assim, me dá todos os poemas que você escreveu, vamos ver se a gente põe isso no livro. Ele já tinha publicado uns 2 ou 3 no jornal. Uhum. Aí ele aí deu uma conferida, escolheu os melhores, e eu publiquei o primeiro em 73, tempo atrasado. Mas aí, a partir daí, eu tomei gosto, e todo o meu trabalho poético é por décadas, né? Eu dividi por décadas. A primeira década foi de 11 anos aos 20, 21, depois de 22 até 31 e tal, e foi até o penúltimo livro. Só para ter uma ideia, esse foi o primeira década, verso e reverso foi a segunda década, Desencontro pontual foi a terceira década, Trilho sobre o asfalto já foi aqui em Petrópolis, a quarta década, e esse, o mais recente, O Possível e Inatingível. E estou com um para publicar agora, para completar o meu círculo de poesia. Eu não quero mais escrever, não quero pelo menos publicar, que é O Exílio na Serra, que é a minha vinda para Petrópolis, né, depois que me aposentei, e aqui foi que eu comecei a ter mais, vamos dizer assim, oportunidade de trabalhar em literatura. Já aposentado, então ficou mais fácil. Antes da sua, você discorrer sobre essa tua vinda para Petrópolis, tem uma estrada aí antes, bem longa, né? Tem. Se a gente puder dar uma pontuada aí, resumida, né? Tem, você... Bom, então vamos retroceder ao passado longínquo, né? Porque eu sempre digo, e eu estou querendo fazer um show. Aliás, esse show eu escrevo desde os 7 anos, porque na verdade foi quando eu estreiei. E um show que já tem título e já tem tudo montado, falta só coragem de jogar no fundo do baú. Então, é um baú, o cenário é um baú, e desse baú, então, eu conto a minha vida. Aos 7 anos, eu não tenho na minha família nenhum artista, né, de arte de representar realmente. Tem escritores e tal, mas artista, ator, não. Mas eu estava em Recife, eu ia muito a Recife em férias, e aí a minha tia me convidou para conhecer um circo. E a gente, tem coisas que a memória minha é zero, mas tem coisas que eu gravo da minha infância que eu não esqueço. Era um circo famoso, mas ele não vinha ao Rio, ele era norte ou nordeste, Circo Nerino. Aí nós fomos, eu fui primeira vez entrando no circo com 7 anos, e aí aquela primeira parte que toda criança gosta, palhaço, trapezista e tal, mágico, não dei bola. A segunda parte era um teatro. Uma encenação, uma esquetezinha? Não, uma peçazinha, né, de uns 30 minutos, mais ou menos. Era uma peça em que matavam o rei envenenado, eles precisavam... Mas dentro do circo costuma ter isso? É evidente. Depois que eu me amadureci, evidentemente, eu vi que o ator do circo não é um ator
com aquela qualidade do ator do teatro. É um pouco exagerado, porque tem que gritar, né? Não tem, o circo não tem acústica e tal. Então, não é um bom ator, ou pelo menos não pode demonstrar ser um bom ator. Mas aquilo me impressionou. Eu digo, puxa, eu gostei mais do teatro do que do palhaço, que toda criança gosta do palhaço. Muito bem, até aí tudo bem, eu 7 anos. Todo dia na praia de Olinda, tomando banho de mar e tal, reunia a garotada toda e disse, vamos fazer teatro. Vamos fazer teatro. E aí comecei a ensaiar, ao meu modo, o que eu tinha visto no Circo Nerino, né? Que no Circo Nerino foi um drama, mas feito por criança virou uma tremenda de uma comédia. Cheguei para minha tia, que é a grande responsável por eu ter feito teatro na minha vida, por eu ter ingressado em teatro, tia Albinha, saudosa minha tia Albinha. E aí eu disse, tia Albinha, vamos fazer teatro aqui na sua casa? Teatro, meu filho, já está tudo pronto, já tem o elenco todo. Eu só quero que a senhora me ajude nas roupas, no guarda-roupa. Aí traz a garotada aqui, levei a garotada, ela tirou medida, foi no armarinho, comprou cartolina, papel, aquele papel... Celofane? Hein? Celofane? Não, aquele que faz roupa, papel... Ih, agora me esqueci o nome. E purpurina para botar na coroa do rei e tal. Aí ficou muito bonitinho e tal. Aí nós passamos a na época era R$200. Peraí, uma dúvida. É celofane ou celofone? É celofane. É porque fone de papel, ouvido, eu falei... Papel crepom. Papel crepom. Ela que trouxe? Ela comprou no armarinho várias cores e fez. Ficou bonito, a fantasia do rei e tal, tudo papel crepom. Porque o papel crepom arma e é mais consistente, né? E aí nós saímos na praia, a garotada toda vendendo, se não me engano, a R$200 o ingresso. E como criança não tem noção de dia, a gente fez logo numa segunda-feira. E meu tio era gerente na ESSO e não estava sabendo de nada. E a nossa casa dava fundos para a praia, até o quintal já era de areia da praia, tinha uma grande varanda e a porta da sala dava para a varanda. E a sala ficava no alto nível, então a sala seria o palco e a varanda a plateia. Ora, você a criança... que sistematizou isso? Hein? Você que sistematizou isso? Tudo. E a criançada, imagina, levou todo mundo. Empregada, cachorro, vovó, estava super lotado, né? O meu tio quase infartou. Ele estava chegando da ESSO, quando ele chegou em casa que viu aquela multidão, ele passou mal, aí deram um copo de água com açúcar e tal para ele. Não, ninguém morreu não, é o seu sobrinho que está fazendo teatro. Qual a tua idade? 7 anos. 7 anos? 7 anos. Eu marco isso porque aconteceu as duas coisas mais importantes na minha vida com 7 anos. Quando eu vim para o Rio, quer dizer, a estreia na verdade foi... E bom, aí foi uma senhora comédia. Porque na peça do circo, mata o rei envenenado e esconde o rei debaixo da cama. E eu era o rei, claro, dono da peça, tinha que ser logo o rei, o personagem principal. Eu tomo veneno e me boto embaixo da cama. Mas no Nordeste tem aquela cama de lona de armar. Ela é alta pra caramba. Todo mundo viu o rei debaixo da cama. Quer dizer, isso foi no Nordeste? É, lá em Recife, na praia de Olinda. Você é nordestino? Não, eu sou carioca. Mamãe é pernambucana e papai sergipano, então minhas raízes são todas do Nordeste. Né? Aí o pessoal começou a rir, quer dizer, já começou a virar a comédia dali, que está todo mundo vendo o morto debaixo da cama. E o diabo de uma mosca, dava muita mosca lá, toda hora posava no meu nariz. Até que eu me irritei e comecei a bater na mosca. Aí o morto batendo, espantando mosca, aí foi gargalhada. Aí eu gostei da gargalhada, então aí eu já fazia mesmo de propósito para espantar a mosca. Mas foi uma estreia interessante, a minha tia foi a grande responsável, as roupas ficaram muito bonitinhas, nós compramos bala, confeite, sorvete durante uma semana, que deu para arrecadar um bom dinheiro. Aí quando eu cheguei no Rio, já todo convencido que já era ator, fiz alguns esquetezinhos no porão da casa em que eu morava, com as minhas primas e tal, mas o mais interessante não foi isso. É que eu tinha, hoje nem tanto assim, muita facilidade de fazer vozes diferentes. E era, como até hoje sou, tarado em jogo de botão. Então eu jogava botão irradiando. Naquela época era Ari Barroso, grande locutor, flamenguista, né? Tocava gaita. Gaita. Não, eu jogava botão com a gaita do lado. Quando eu fazia o gol, eu pegava a gaita assim.
Senhores telespectadores da TV Tupi, boa noite. Iniciamos mais um programa Calouros em Desfile, que graças a Deus não revelou ninguém. Então eu fazia isso e ia jogando. Bola com o Zizinho, Zizinho para Pirilo, atira gol! Truli, 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 truli. E aquilo se espalhou. Todo mundo na rua, então tem um maluco de um garoto aí que joga botão e faz a voz do locutor, faz a voz do cara que está atrás do gol, o repórter de campo. Batem palma lá em casa. Mamãe vai atender, é um empresário de teatro de fantoche, de boneco, querendo contratar um garoto que mora ali e que faz vozes diferentes. Legal. Bom, foi o meu primeiro cachê, né? Eles me deram 3 bonecos para eu fazer voz diferente para cada um dos bonecos. Era um teatro que fazia... Quais são as vozes? Hein? As vozes, quais são? Lembra? Eu fazia aquela vozinha bem de criança, né? Às vezes eu fazia outra. Olha, Guilherme, você não sabe fazer isso com meu olho? Aí fazia 3 vozes diferentes, uma de uma mulher bem fininha, que eu já não consigo mais fazer. E o teatro era um espetáculo, era no Jardim do Meyer. No jardim tinha já o palco montado, tal, bonitinho, e ali eles faziam um cercado assim, e aquilo era de graça, lotava. Então eu fui assistir com a minha voz, né? 3 bonecos com a minha voz. Eu me dava vontade de falar com as pessoas, sou eu que estou falando e tal. E aí eu ganhei esse gosto de teatro e comecei a fazer teatro. Aí montei, como você falou, meu primeiro grupo. Eu mesmo escrevi as peças. Eu me lembro que a primeira que eu escrevi foi Esta Vida é um Buraco, que era uma peça já satirizando um pouco o lado político. Mas aí veio, em final de 50, 58, 59, veio a coqueluche do momento, que era mímica e dublagem. Então, eu larguei totalmente o teatro para me dedicar à mímica e à dublagem. E nós fizemos uma coisa diferente, porque o primeiro conjunto que despontou, acho que era Snake, se não me engano, fazendo dublagem do grupo de Plátanos, fazia aquela dublagem comum de vozes e tal, com uma certa coreografia, e nós fizemos muito mais. Nós fizemos um conjunto, eu desenhei a roupa, de Continental Boys. Era um samba preto, uma casaca preta e calça branca, era o contrário, e a gravatinha borboleta, ficou bonitinho. Desenhei um escudo aqui de Continental Boys, um continente, e aí nós fizemos uma dublagem diferente. Foi aí que nós passamos a ganhar todos os concursos de mímica, que nós fizemos dublagem de instrumentos. Então, naquele momento, estava em grande sucesso um filme Alta Sociedade, com Louis Armstrong, com a sua banda e tal. Aí eu levava a turma para assistir o filme, assistimos o filme umas 4 ou 5 vezes, e depois, já com o LP, compramos o LP do filme, fizemos o Alta Sociedade, New Red Jazz. E aí fomos para a TV Tupi, na época. A TV Tupi era a mais famosa do Rio, e foi um negócio de louco, né? Eu cheguei na Tupi e falei, olha, nós precisamos do piano e do contrabaixo, que a gente não vai trazer aqui piano e contrabaixo. Os outros instrumentos nós temos, pistão, clarinete, e bateria. Piano, bateria e contrabaixo nós precisamos da televisão. Os outros instrumentos a gente traz. E aí foi um sucesso, né? Pela televisão, você vendo uma mímica de voz e instrumento, você jura que a pessoa está tocando mesmo, né? Aí nós ganhamos, tinha um programa na Marinque Veiga, Hoje é Dia de Rock, que premiava os melhores dançarinos, os melhores cantores, os melhores mímicos. E aí nós ganhamos já 2 ou 3 anos seguidos como melhor mímico. Aí esse rapaz amigo meu, Reinaldo, que era um grande amigo, nós fizemos praticamente uma dupla para formar o conjunto, né? Mas ele era ditador, ele é um desses caras que, de repente decidiu uma coisa em cima da hora. Por exemplo, nós fomos fazer uma dublagem na TV Rio e levamos 2 discos para dublagem. Chegou lá, ele trocou, disse, não, vamos fazer esse, porque esse eu falei com a minha namorada que era esse que eu ia fazer para ela. Aí eu também tinha um temperamento quente, começamos a brigar, e eu digo, olha, estou fora. Quando eu falei estou fora, os melhores saíram junto comigo.
Aí nós fizemos o Grupos e Lordes, que foi o que ficou realmente, Cartola, Bengala, e ficou bonito. O meu querido Júnior, que está muito mal, coitado, o Júnior, o irmão dele era alfaiate, e fez as casacas, os sames pra gente, azul piscina, ficou lindo, lindo, lindo. Isso em que lugar do Rio? Hein? Em que lugar do Rio de Janeiro? Isso no Rio, né? Nós morávamos no subúrbio, quase todos nós eram do subúrbio, né? E geralmente a gente fazia teatro, boate, tudo na Zona Sul. Eu quando me casei, a lua de mel foi de manhã, porque eu tinha um show na boate, eu não podia deixar de fazer. E a minha mulher, coitada, era uma boate de striptease, barra pesada, e aí eu disse para minha mulher, olha, eu sempre fui muito organizado, modéstia à parte. Eu tinha um elemento que fazia todo mundo. Alguém que faltasse, ele entrava, né? Mas eu era o líder, claro, era o cara que apresentava e tal. Eu falei para o dono da boate, amanhã é meu casamento, eu não vou poder vir. Eu vou falar com fulano faz o meu lugar. Não. Se você não pode, amanhã não tem espetáculo. E, poxa, era uma grana boa, e o pessoal era pobre, todo mundo com emprego emprego vagabundo. Aí eu falei com a Nancy, disse, ó, Cizinha, se eu não fizer, ele diz que o substituto não pode, tem que ter o líder e tal. Aí a Nancy falou, faz sim, eu vou. Digo, mas a barra é pesada, a boate é esquisita, striptease, a primeira boate que teve striptease no Rio. Aonde? Balalaica, no Copacabana. Aí ela disse, não tem problema, eu vou com você, estou com você e tal. Aí, quando nós descemos a escadaria, que a boate era no subsolo, as meninas profissionais ficaram espantadas, ver aquela, né? Aí pegaram ela com todo cuidado, botaram atrás do balcão, ao lado do dono da boate. Foi uma noite maravilhosa. E nós fizemos, às 2 horas do show, nós chegamos em casa pela lua de mel, já quase amanhecendo o dia. Mas aí o dono da boate, ele gostava muito da gente, nós fomos contratados para uma semana, estávamos no 3º mês, porque as meninas que trabalhavam na boate não deixavam ele terminar o contrato. Não, vai parar com os Lorde? Não. Aí fazia um abaixo-assinado e a gente continuava. E aí caiu no dia do casamento, foi muito emocionante. Ele aí resolveu abrir um champanhe francês nos bastidores para comemorar o nosso casamento, tudo bem. Daí um maluco que ia todo dia assistir a gente, adorava a gente, foi para o Teatro Carlos Gomes, ele conhecia o grande empresário, grande ator, para mim um dos maiores atores do Brasil, Silva Filho, disse, Silva, tem uns garotos fazendo negócio de mímico, negócio de dublagem lá no Boate Tabaris, lá em Copacabana, que é um negócio de louco. Vamos lá, você vai fazer uma peça agora, uma peça até famosa que ele fez com o Oscarito. Não, Grande Otelo e Vera Regina, que era a dupla do Grande Otelo. Você vai contratar para a atração aqui da peça. Mas o Silva Filho era preguiçoso pra cacete. Não vou não. Pode ser muito bom, mas não vou não. Manda eles virem aqui fazer um teste pra gente. Aí eu falei com a turma, disse, na hora do almoço, a gente sai do trabalho, vai lá rápido no Carlos Gomes, faz depois. Aí levamos uma música só, na mesma hora. Vem contrato, assinamos e estreamos nessa peça de... agora me fugiu o nome. Mas fizemos só uma semana, foi um sucesso. O sucesso foi maior do que Grande Otelo. E Grande Otelo era o máximo, né? E aí a Vera Regina ficou louca da vida, não aceitou. Foi a primeira grande decepção, eu não tinha maldade do teatro profissional, dessas safadezas, sacanagem do teatro profissional, aquilo me pegou de surpresa. A Nancy, coitadinha, aí ela ia para o camarim para ajeitar a gente, botar gravata borboleta e tal, para fazer uma maquiagem, né? E ficava nos bastidores quando a gente entrava em cena. Aí a Vera Regina fez um escândalo, dizendo que tinha uma mulher que não era do elenco, que estava no palco, não sei o quê. E como era o Oscarito, o Grande Otelo, o Silva Filho, né? Mas o Silva Filho foi muito esperto, ele não disse que era aquilo. Eu sabia porque alguém falou, olha, cuidado que vocês estão na marca do pênalti, a Vera Regina está... Aí o Silva Filho veio falar com a gente uma semana depois, saiu até no jornal que a atração da peça era o grupo, né? Aí ele veio falar com a gente que não estava tendo o retorno que ele esperava da bilheteria, que tinha que fazer economia
e por isso ia nos dispensar. Eu aí fingi que aceitei a desculpa e tal, e nós saímos. Mas interessante foi isso, foi o grande negócio acabou sendo, da minha parte, com o Silva Filho. Eu trabalhava na repartição, uma repartição pública, né, no Rio, próximo à Praça Tiradentes, próximo ao Teatro Carlos Gomes. E na esquina do teatro, até hoje ainda existe isso. Não, na esquina tinha um bar com um café muito bom, sim, né? Sim. Bem em frente ao Carlos Gomes. E eu saía da repartição para tomar um café lá. Em frente, não, ao lado, né? É. Aí, no dia que eu estou tomando café, entra o Silva Filho. Aí o Silva Filho diz assim, ué, você aí e tal, puxa, eu vou para São Paulo, estou doido para contratar um conjunto, uma atração para levar para São Paulo. Poxa, podia bem ser vocês, né, os Ilordes do Gás, Silva. Isso é impossível. Primeiro porque, poxa, todo mundo trabalha, como é que vai ser? Né? Fazer uma temporada em São Paulo, e o pessoal vai largar emprego e tal. Aí ele ficou assim meio desanimado, eu falei, bom, se você quiser me leva. Ah, por quê? Pô, eu faço sozinho, eu faço um dos maiores showmen do mundo, o Sammy Davis Jr., eu faço tudo do Sammy Davis Jr. Ah, e faço as imitações de vozes. Aí ele não acreditou muito, não. E aí eu disse, então, amanhã eu trago o meu gravador e mostro a você. Mas aí você ia largar o trabalho? Eu imitava todo o pessoal da Marinque Veiga, dos grandes humoristas, imitava Golias, imitava muita gente de voz. Mas você estava disposto a largar o teu trabalho? Não, eu pediria férias. Tá. Era mais fácil uma pessoa resolver do que os 5, né? Quando eu falei, eu estava com férias para vencer. Aí ele foi no antigo Teatro Recreio, que hoje não tem mais, e liguei lá o gravador de fita, ele contratou na hora. A mímica ele já sabia que eu devia fazer bem. E fomos fazer as vozes. Zé Vasconcelos, né? Tinha o LP todos os Zé Vasconcelos, eu sou o show. E aí eu fazia bem, na época eu fazia bem. Tanto que depois eu vou contar um outro lance desse negócio de imitação. Aí ele contratou na hora. Mas o Silva sempre foi muito esculachado, eu trabalhei muito com ele. E eu sou muito grato quando a pessoa me dá a mão, né? Ele pode me explorar o resto da vida porque me deu a mão, me deu a primeira oportunidade. Eu estreiei em São Paulo e ele não conseguiu fazer aparelhagem de som. Eu disse a ele, não dá para fazer imitação sem microfone. O microfone é fundamental. Então, daquela turma toda de vozes que eu levei para imitar, eu só imitava os Zé Vasconcelos, que era uma voz mais forte. Mas, por exemplo, a Marinque Veiga tinha um programa muito engraçado, meu pai adorava para assistir. Os maiores comediantes do Rio estavam todos na Marinque. Aí tinha o Matinhos tinha Miss Campeonato, Rose Rondelli, uma mulher gostosa, que foi até a mulher de Chico Anísio, fazia a rainha, a Miss Campeonato e tal, e cada um fazia um clube de futebol. E o Matinhos era muito engraçado porque ele fazia o América, que estava sempre perdendo. Aí e ele abraçava a Rose Rondelli, eu digo porque eu assisti uma das apresentações, porque a Marinque Veiga fazia também para o teatro da Marinque Veiga, né? Aí o Matinhos falava assim, só de ficar perto da missa eu tremo todo. Entendeu? Abraçando o Matinhos, era baixinho. Aí eu fui para fazer essas imitações todas, não fiz, não consegui fazer. Fazia só o Zé Vasconcelos, que a primeira coisa que o artista faz quando entra no seu camarim é pintar a cara. Sim, porque se nós entrássemos em cena com a cara limpa, daríamos em público a expressão de verdadeiros cadáveres. E de cadáveres já bastam aqueles que nos... Aí vai, por aí ia, né? Era mais forte a voz. Mas ele fazia a dublagem do Sammy Davis Jr., que era o forte. Eu me lembro que uma vez, e havia perseguições, o teatro é uma coisa, você tem que ter estômago para fazer certas coisas em teatro. Eu não sou contra o homossexualismo, para mim, cada um faz da sua vida o que bem entende. Mas, geralmente, o homossexual, quando faz teatro, e é um nome de peso, é um nome de atração, ele não admite que tenha no elenco alguém que tenha mais palma do que ele não admite isso. E tinha no elenco
que fazia um monólogo dramático e tal, quase chorava, não sei o que e tal. E aí estreamos, eu conseguia bis, o pessoal gritava e tal, e eu ganhava mais palma do que o cara. Então, o LP estava ruim, eu via o Rio procurar um novo LP, porque assim, não, eu estreiei com o LP, mas como o Silva sempre foi esculachado, a agulha era dessa grossura, acabou com o LP, né? No primeiro dia ainda tocou, no segundo já não tocou quase nada. Eu digo, Silva, não vai me arrebentar o disco, Silva, não dá para trabalhar com essa agulha. Bom, aí o que eu fiz? Numa segunda-feira vim ao Rio, né, porque a peça estava em São Paulo, comprei um novo LP, voltei para São Paulo na segunda-feira, para amanhecer na terça, que tinha espetáculo na terça, peguei o jornal e vi onde é que tinha gravadora. Comprei um gravador de fita, aquele gravador de fita Sony, muito bom, levei o gravador na gravadora com mais o LP e passei para a fita. Ainda ficou melhor, né? Não tinha nem o chiado da agulha. Muito bem. Aí na terça-feira o público delirou, que realmente essa música Because You Viu foi a música que revelou porque nessa música ele canta duas vezes. A primeira parte, quer dizer, eu quase não faço mais, que é quase 8 minutos de dublagem, me tiro o fôlego. Dublagem cansa muito mais do que cantar. Então, a primeira parte, ele faz todos os cantores americanos famosos. Ele mesmo, numa entrevista, diz que o único cantor que ele não conseguiu imitar foi Frank Sinatra. E na segunda parte, ele repete a música com os atores de cinema, né? Fazendo as vozes de atores de cinema. É muito bom a faixa. Aquilo, quando eu descobri, pronto, foi meu carro-chefe para a dublagem. E aí, no dia seguinte, na quarta-feira, na apresentação de quarta-feira, eu entrava, fazia dublagem, mais tarde, no desenrolar da peça, eu entrava para fazer as imitações de vozes. Aí eu entrei, senhoras e senhores, eu vou fazer aqui, eu vou cantar, mas vocês não... Aí tinha os músicos da orquestra, da peça, aí o maestro fazia assim, digo, não preciso de vocês não, eu tenho uma orquestra muito melhor do que a de vocês aí, vem dos Estados Unidos, eles vão tocar para mim e tal, fazer aquela brincadeira e dizia, maestro, música, aí entrava a orquestra, maestro, música, não entrou, maestro, música, não entrou. Aí eu encostei na cortina e alguém falou assim, a fita está arrebentada. Ah, meus amigos, puxa, o ônibus da Cometa não veio do Rio com a minha orquestra e eu vou fazer umas imitações, mais tarde eu faço a imitação de Sammy Davis. Fiz as imitações de voz, o pessoal riu, achou que aquilo era da peça. Saí, eu muito prevenido, já tinha levado uma fita para colar, para consertar, se estourasse alguma fita, né? Mas aquilo para estourar era muito difícil, mas eu vi que aquilo tinha sido cortado com gilete. Aí eu colei e tinha um negão de 2 metros que já morreu, coitado, que ele me adorava, era o cortineiro. Falei, fulano, por favor, fica do lado do gravador, não deixa ninguém encostar aqui não, senão vão me cortar a fita de novo, entendeu? Aí na terça-feira eu consegui fazer a dublagem, aí bis. Para você ver como o cara era miserável, Manula, não esqueça, esse cara o meu nome dele vai até a minha sepultura. O camarim nosso era o mesmo camarim para os dois. No dia seguinte ele não me cumprimentou. Ele ficou de costas, 30 dias ele não falou comigo, ficou de costas. E aí, para se desculpar, eu só podia fazer 30 dias, que eram minhas férias da prefeitura, né? A peça continuou, mas eu só fiz os 30, já tinha falado com o Silva, só 30 dias. A Nancy trabalhava na Gasterne Joias, ela ia final de semana para lá, já o hotel já sabia que final de semana era quarto de casal. E aí, no último dia, ele vira-se para mim e diz assim, você sabe por que eu não estou falando com você? Eu digo, olha, cara, eu não te fiz nada, não me interessa nem saber por que você não está falando comigo.
Não, é porque eu estou apaixonado por você e eu vejo que todo final de semana a tua esposa vem aqui, eu não teria chance. Eu digo, não, se eu fosse solteiro você também não teria. O problema não é a sua mulher. Hein? O problema não é a sua mulher. Não é minha esposa. O problema é que eu não bebo dessa água e tal. E foi até engraçado isso. Mas foi desculpa dele, né, por causa do sucesso que realmente o número fazia. Engraçado que depois de muito tempo a gente foi se encontrar aqui no Rio. Quando eu passei a dirigir o grupo do Silva Filho, ele com o Colelo arrendaram o Carlos Gomes. E aí o Silva estava precisando de um humorista e todos os bons humoristas do Rio estavam na televisão, né? Ele não ia conseguir. Aí lembrou do Manula. Eu falei, Silva, por mim eu não chamaria. Você basta ter um mau caráter para você degenerar a companhia. Com certeza, toda. Basta uma laranja podre. Basta uma. O Camarim vai fazer um intervalo que hoje conversa com Ângelo Romero e dentro de instantes a gente já volta. Não sai daí, porque você também é convidado a entrar no Camarim. Até já. E você está no Camarim, onde o artista se revela. E quem se revela hoje é Ângelo Romero. Ô Ângelo, você chegou a fazer 3 sessões por dia? Conta essa façanha que não cabe hoje em dia mais. Vamos para essa parte que eu digo que foi a parte mais interessante minha em teatro. Né? Depois da minha estreia em São Paulo, que como eu te falei, estreiei no ano da Revolução, da nossa Revolução, 64, e como eles gostaram muito do meu trabalho, e lá eu ia só fazer como atração, né, da companhia, mas acabei também tomando parte em 2 ou 3 esquetes, aí eles gostaram de mim, e aí eu também ajudei muito em mudar os esquetes, entendeu? Não, pode fazer isso assim, modifica. Então você também é escritor, me convidou para escrever, nesse mesmo ano, na metade do ano, uma peça junto com ele. Como estavam caçando todo mundo, a ditadura, eu botei Cassação de Mulheres e foi um sucesso. Então eu fui na estreia e voltei, porque não podia ficar lá em São Paulo. E disse a ele, no último dia da peça me chama que eu venho para assistir a despedida. Mas aí o Silva Filho ficou realmente nós ficamos bem amigos, primeiro porque foi a primeira mão que me deu para fazer teatro. E aí ele fez uma sociedade com o Colé, e arrendaram por um ano o Teatro Carlos Gomes. E me convidaram para ser o diretor artístico, porque os dois iam brigar muito, tinha que ter um para apaziguar o negócio. E aí eu fui, e eu escalava o elenco, eu via os textos, eu redigia, dirigia alguma coisa e tal, mas não era ator. Mas, evidentemente, eu me coloquei como possível ator caso alguém falhasse, alguém ficasse doente, alguém faltasse, né? Então aí que vem as 2 coisas mais importantes da minha vida. A primeira foi o Colé. O Colé, flamenguista doente, pior do que eu e você. Flamengo e Vasco, decisão de campeonato, ele disse que não ia fazer a Vesperal. Ângelo, corta meu número, não vou. Colé, não pode, você é um dos atores principais, você entra 4 vezes em cena, Colé. Não, corta, não vou perder Flamengo e Vasco. Se vira, você é o diretor artístico, se vira. Aí, cara, eu falei para o Silva, eu vou fazer os números do Colé. A roupa não vai dar, porque ele é gordo e tal, mas eu vou fazer, vou fazer. O Manula fazia com o Colé o número, entendeu? E era um esquete muito engraçado, que o papel do Manula era de um gago que entrou num botequim perguntando onde era o banheiro, que ele estava apertado. E o cara que tinha informado onde era o banheiro era gago também. Ele se borrou todo, não deu para chegar no... Era engraçado o esquete. E o Colé fazia o guarda, porque o gago e mais o outro cara quebraram o botequim todo, e então foram para a delegacia. Então o Colé fazia o guarda explicando isso ao delegado. Por que foi quebrado o botequim todo e o gago estava ali preso. Aí o delegado perguntava para o gago, mas vem cá, como é que foi a história? Aí o gago começava.
Eu gostava de fazer gago porque eu ouvia muito a Marinque Veiga, um grande humorista, fazia gago, e também o Zé Vasconcelos no... Bom, meu pai trabalhou muitos anos na Marinque Veiga. Meu pai foi a última voz da Marinque Veiga. Marinque Veiga era um espetáculo. Grande locutor, meu pai. Um espetáculo. Aí, o que é que acontece? Eu não fazia, eu estava só de terno e gravata e tal. Mas aí faltou alguém, o Colé foi assistir o Flamengo, eu disse para o pessoal, olha gente, vai seguir tudo normal, e eu vou fazer o lugar do Colé. O Manula, que fazia o gago, sem saber fazer gago, pulou nas tamancas. Pô, quem é você, pô? Quem é você? Pô, eu tenho mais experiência de teatro do que você, eu tenho muito mais anos de teatro. Pô, vai fazer o Colé, pô, tá maluco, não sei o quê. Eu, tudo bem, cara, eu vibrei com isso, mas me contive. Ótimo, cara, faz você o Colé que eu faço o gago. O público virava de rir, e quando a cortina fechou, eu falei com ele, aprendeu como é que se faz gago, sua bicha? Aí, porra, quase saiu porrada atrás dos camarins. E aí, mais adiante, foi o Silva Filho. Silva Filho, naquela época, a televisão era ao vivo, né? Ele ia ganhar o troféu Velho Guerreiro do Chacrinha. Pô, ele ia perder, né? Foi convidado para ganhar o troféu Velho Guerreiro no programa do Chacrinha. Silva Filho chegou para mim e disse, Ângelo, corta o meu... Mas Silva, pô, você é o ator principal, como é que eu vou fazer na Vesperal? Corta, não dá, não vou deixar de ganhar o Velho Guerreiro. Reuni o elenco e disse, eu vou fazer o lugar do Silva. E o Silva, então, imitava melhor ainda do que o Colé, porque o Silva, nós tínhamos, ele é mais velho do que eu, mas nós tínhamos tipos mais parecidos. Com a maquiagem, com a roupa, eu era o próprio Silva. Era capaz até do público nem perceber. A voz, eu fazia a voz do Silva. Falei com o Manula ficou louco da vida. Vai fazer o Silva? Tu tem capacidade de fazer o Silva? Cara, eu sou o diretor artístico, eu já falei com o Silva, ele me deu permissão, vai o Silva. Ora, tu não acredita. Você não acredita o que aconteceu. Ele, o papel do escada, ele que me perguntava as coisas para eu fazer a graça, né? Ele inverteu todas as perguntas. Caraca. Pergunta do início, ele deixou para fazer no fim. Pergunta do fim, ele fez no meio. Ele fez tudo para me arrebentar. Mas eu, macaco velho, eu dizia, não, tu não quer me perguntar isso, tu já sabe, tu quer me perguntar outra coisa e tal. Então eu ia contornando, né? E o público rindo, ia contornando, o público rindo. Quando nós saímos de cena, eu dei um soco na cara dele, quase o mato, cara. Fechei a mão, depois ele no chão pegou uma garrafa de Coca-Cola, mandou, eu fiz assim, a garrafa passou. Aí eu falei para o Silva, quando o Silva falou que ia chamar ele de São Paulo, né, de qual esse cara vai estragar a companhia, esse cara não vale nada, isso é um mau caráter. Mas para mim foi uma grande vitória, principalmente quando eu fiz o gago. Quando ele fazendo o Colé de guarda, esse cara aqui quebrou o botequim todo, você quebrou o botequim porque nem eu perguntei e eu odiaram o WC, o Cacá da Gago também, e por aí foi. E aí, cara, o pessoal ria pra caramba, e a caracterização, eu fui com a roupa de casamento, porretinho engordado pra burro, um paletó preto fechado, eu tava assim, eu botei um bigodinho tipo Charlie Chaplin, a cara já era engraçada, né? Quando eu entrei, era o próprio Gago, porque o sketch era muito bom, o sketch era genial, o sketch era assim, o camarada, o delegado, e o Gago, o cara que quebrou o botequim todo e tal. Ah, não, minto, isso é outro. Era o Fanho. O Fanho foi preso porque houve algum tumulto e tal, e o Fanho quis explicar e ninguém entendia, né? Ninguém entendia. E a coisa que eu gostava de fazer era Fanho. Eu estava como diretor, eu não estava como ator. E o Silva chegou para mim e disse, Ângelo, o esquete melhor da peça eu vou cortar. Por quê? Pô, não fizemos 500 ensaios aqui,
Ninguém faz fanho, pô. Só eu que faço fanho. Ah, Silva, não vai cortar não, pô. O melhor esquete da peça eu faço fanho com você. Mas você está lá no escritório de terno e gravata, eu 15 minutos antes eu venho, mudo a roupa, faço e volto para o escritório. E aí nós fizemos o fanho. O fanho era do cacete. O fanho era sensacional. O fanho pedindo uma informação. E aí ninguém entendia o fanho. Aí, como é que era? Alguém dizia assim, ó, fulano, chama aquele fulano lá do bar, aquele que faz a limpeza lá do bar. Ele é fanho, os dois fanhos se entendem. E era eu, o cara do bar. Quer dizer, quando eu entro, o pessoal está rindo. O público já está rindo. E aí eu aumentei a coisa, né? Eu fiz com que eu conhecesse o cara, porque, porra, dois fanhos se conhecem. Você foi aqui, aí abraçava, tá? E que houve? Ele é uma farmácia, ele estava com torcicolo, e indicaram a ele uma pomada que se passasse o torcicolo ficava bom. E ele entrava assim, uma pomada, ele não vai empanhar, não vai ninguém empanhar, ele não pinga a mão na hora. Aí a moça do balcão não entendia, chamava a outra que era mais antiga, a outra não entendia, chamava o gerente não entendia, chamava o dono da farmácia. O dono da farmácia não entendia, vinha eu para se comunicar com ele. Comunicar com ele. Ângelo, nós temos que resumir a sua carreira. Deixa eu pegar teus livros aqui. Resume a sua carreira literária e... Bom, então vamos resumir ao máximo. 3 minutos. Eu nunca desejei fazer romance, porque eu sou uma pessoa muito imediata, eu gosto de crônica, eu gosto de conto. Tem uma água ali, quer? Não, obrigado. Molhar a palavra? Então, aí o que acontece? Eu comecei a escrever lá no Rio e a minha escrivaninha ficava em frente para a parede e em cima, de frente para mim, um retrato de papais batendo a máquina. Eu estava querendo escrever um livro de contos, eu tinha alguns continhos interessantes, mas eu queria um conto forte, um conto bacana para começar o livro, abrir o livro. E eu queria até um título chocante, A Bunda. Era para chocar mesmo. Tudo junto, né? Hein? Escrito junto, né? De abundante. Né? O A de uma cor. É a história de uma revista, Playboy, por exemplo, né? Que faz um concurso interno entre os fotógrafos. Olha, eu quero a bunda mais bonita do mês, as 12 vão concorrer, a grande revista de dezembro é a bunda do ano. O prêmio era bom. A esposa desse fotógrafo, personagem do conto, reclamava que estava um calor muito grande, verão do Rio, e precisava de um ar refrigerado. E ela tinha aquele ventilador que faz barulho, mas não faz vento. Tac, 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 né? E aí o cara, coitado, bom, se eu ganho o concurso, o prêmio, o dinheiro, eu compro o ar refrigerado. Naquela época era comprar filme, né? Hoje é uma beleza, mas na época ele comprou filme pra caramba e saiu fotografando. E praia de nudismo, boate de striptease, né? Por aí foi. Faltando um dia para ele entregar as fotos, ele não estava satisfeito. As fotos que eu tirei ainda não tem aquela. Chegou em casa meio bêbado, a mulher estava deitada, mulata linda, né? O tique-tique-tique do ventilador levantou o baby doll, estava aquela coisa maravilhosa. Ele aí, plá! Quando ele revelou, falou, ó, vou ganhar o concurso. E chegou na revista. Na hora que ele ia escrever a foto, ele, não vou não, é da minha mulher. Aí todo mundo, mas cara, ninguém sabe, mas eu sei. É interessante o conto, né? Uhum. E o meu pai me passou uma coisa que até hoje eu levo a sério pra caramba. Não escreva nada que você não tenha o final prontinho. O romance, poesia não, poesia é uma coisa muito intuitiva. Mas conto, crônica, romance, as últimas frases você tem que ter ela pronta que vai ser sucesso. E aí a bunda já tinha pronta, né, o final. E um conto, o Auri, você escreve também, um conto é 4, 5 folhas, não mais do que isso. Eu já estava na 30. Aí eu olhei para papai e dizia, papai, me ajuda. Eu já estou na folha 30, o conto é 4, 5 folhas. E parece que papai disse assim para mim, você é burro, cara, isso é um romance.
Aí nasceu o Da Cama à Fama, que é a história de um... Da Cama à Fama. De um fotógrafo. Capa dura. Da Cama à Fama. Aí deixa só eu complementar. Capa sutil, duríssimo. 598. 500 nada. Pô, fui econômico. São 658 páginas. Bíblia. Mas aí deixa só complementar isso. Já encerrou o programa. Na época, acabou? Acabou, Na mas época, você era uma máquina de escrever. E eu só podia escrever sábado e domingo quando eu trabalhava. Meu pai dizia, não começa a escrever se você tiver compromisso, que quando você voltar já perdeu a imagem, né? Aí eu tirei 6 meses, férias, licença prêmio, tirei tudo. E 6 meses eu não tinha chegado à metade do romance. O resto foi sábado e domingo. Eu levei 5 anos escrevendo romance. Entendi. E aí, o que mais tem? Os outros foi todo computador. 6, 7 meses. Ah, tá. Alma de Papel. E essa capa é linda. Um amigo meu que tirou essa foto, porque essa igreja é a igreja da Praça de Lagarto. E a peça... A Oitava Damas de Espadas. É o primeiro livro e o único de policial. A Bota e o Coturno. Guerra, meu tio na O Itália. Arquiteto do Paraíso. Um Amor em Braille. Versões e fragmentos. Ângelo, quero agradecer sua presença no camarim, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. E aí, Camarim fica por aqui. Esse programa tem reprise no domingo às 19h30. E semana que vem mais um Camarim. Um grande abraço e até lá.